você tá com muita coisa para estudar pro Enem, muitas matérias, muitos conteúdos acumulados e você não está conseguindo se organizar direito para dar conta de todos esses conteúdos, fique tranquilo que nesse vídeo eu vou te ajudar a organizar melhor os seus estudos para você alcançar a sua aprovação. E aí, dedicado, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou a professora Débora Marques e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a organização dos estudos. É muito comum nessa etapa da sua vida, onde você está se preparando para fazer uma prova, no caso aí o Enem, provavelmente, você está aí com muitas coisas para estudar e às vezes você não estuda apenas, existem outras coisas que você precisa aí também dar conta, às vezes você trabalha e tem que conciliar com os estudos, às vezes é dona de casa também, não só, estuda, e aí precisa conciliar várias outras coisas, não só os estudos, mas outras atividades que você tem no dia a dia. E aí como você faz para dar conta de todas essas coisas sem surtar? E aí não tem outro jeito, eu preciso sentar, me organizar direitinho para conseguir dar conta de todas as coisas. Então por isso que nesse vídeo eu vou te ensinar algumas coisas que você pode fazer para organizar melhor os seus estudos, organizar a sua rotina para que você consiga ter tempo de tudo, para ter tempo de organizar os seus estudos, para fazer suas... E por isso que nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para você organizar melhor os seus estudos, para que você tenha uma rotina mais leve, tenha uma qualidade de vida, Não adianta você só estudar e perder aí muitas coisas da sua vida, não ter tempo para família, não ter tempo para você mesmo, então não vai adiantar. Então esse vídeo é para te ajudar a tornar a sua rotina mais leve possível com tanta pressão que você, enquanto estudante, passa até chegar o dia da sua prova. É muito importante, dedicado, que você tenha ali na sua cabecinha as seguintes informações. O que você faz na sua rotina? Você trabalha, estuda? Então, qual é a hora que você faz determinadas coisas? Você trabalha das 7 da manhã até as 6 da noite, por exemplo? Então, ali na sua cabecinha, as seguintes informações. O que você faz na sua rotina? Você trabalha, estuda? Então, qual é a hora que você faz determinadas coisas? Você trabalha das 7 da manhã até as 6 da noite, por exemplo? Então, das 7 da manhã até as 6 da noite, eu sei que eu não vou poder encaixar nada dos estudos. Então, eu vou ter que estudar a partir da noite, ali, a partir de umas 7 horas da noite, mais ou menos. Então, você precisa entender quais são os seus horários, o que você tem de compromisso fixo já na sua rotina, e fora esse compromisso fixos que você tem, quais são os tempos livres que você vai ter durante os seus dias. A partir desse tempo livre que você vai identificar na sua rotina quanto tempo livre você tem, quais são esses dias, quais são esses horários que você está mais tranquilo para aí sim encaixar os estudos. É muito importante que você tenha cuidado com isso, tá? Não significa que é tempo livre, que, por exemplo, depois das 6 que eu não trabalho mais, das 7 eu tenho um tempo livre. Aí você vai lá e coloca das 7 até 11 horas da noite estudando. Mas aí você, das 7 horas da noite até as 11 estudando, e o restante das coisas você não vai fazer? Então é muito importante que você consiga estudar, mas também contribuir. E o restante das coisas você não vai fazer? Então é muito importante que você consiga estudar, mas também contribuir aí com as outras atividades que você tem, para não ficar sempre estudando e não conseguir fazer as suas outras coisas, suas outras atividades. Então o primeiro passo, você precisa entender a sua própria rotina. Entenda quais são os seus horários, quais são os seus compromissos fixos, quais são os compromissos que você precisa cumprir ali, que tem dia, horário, tudo certinho. A partir disso a gente vai organizar a parte que você tem livre, tá? Chegou lá o seu tempo livre, você vai pensar, bom, eu tenho 4 horas livre, então eu vou estudar 2 horas e as outras 2 horas eu vou deixar literalmente livre, para caso aconteça algum imprevisto, algum compromisso de última hora, eu consigo encaixar nessas 2 horas livres, beleza? Então, comece ali com aquelas 2 horinhas de estudos. E aí, como que você pode fazer? Eu indico que você comece a estudar pelas matérias que você tem mais dificuldade, porque não adianta você pegar e estudar 2 horas seguidas da matéria que você tem mais facilidade, de uma matéria que você gosta muito. Então, pega aquela disciplina, aquele conteúdo que tá quebrando sua cabeça, você meu Deus do céu, não entendo isso aqui, socorro Deus, pega esse conteúdo e dedique maior tempo, maior esforço para ele, porque assim vai ficar mais fácil, vai render mais os seus estudos e vai te dar mais motivação, porque você vai perceber que aquele conteúdo que você tá com mais dificuldade, você está conseguindo evoluir, então consequentemente isso vai te motivando a estudar cada vez mais. Então a segunda dica é, comece pelas matérias mais difíceis e depois vai para as que você tem mais facilidade, mais domínio. Isso não significa, tá, dedicado, que você vai deixar as outras disciplinas de lado. Então, uma coisa muito legal de você fazer é estude 2 disciplinas por dia, por exemplo. Isso vai depender, claro, da sua rotina, mas digamos que você vai estudar 2 horas. Estude 1 hora uma matéria e outra hora a outra matéria. Então, se você estudar assim, você pode começar 2 matérias por dia. Estudar, 2 conteúdos de matérias diferentes por dia. A primeira matéria que você vai estudar é a mais difícil e a segunda matéria, o segundo conteúdo é aquele que você tem mais domínio, beleza?
O que eu, professora Débora, te aconselho dedicado a você ter aí na sua rotina, que eu acho indispensável para qualquer estudante. Você ter momentos para estudar a teoria, fazer exercícios e para revisar. Olha, para mim esses 3 são os principais de uma rotina de estudos, tá? Independente do que for que você esteja estudando, mas voltando aqui para os vestibulares, é muito importante que você tenha esses 3 passos aqui inclusos na sua rotina de estudo. Estudar a teoria, fazer exercícios desse conteúdo que você estudou e, por último, fazer as revisões. As revisões, elas são muito importantes e tem muitas pessoas que negligenciam as revisões. É comprovado cientificamente que aquelas disciplinas que você não dá tanta importância, no sentido de que sempre pede para o seu cérebro relembrar as informações que você viu em aula, você vai esquecer. O cérebro vai pensar, putz, isso aqui não é importante, então eu posso jogar no lixo, eu posso armazenar. Então é isso que acontece no seu cérebro quando você não exercita, quando você não revisa o que você já estudou, ok? Então não apenas veja a videoaula, não apenas veja a teoria dos exercícios, daqueles conteúdos, faça também revisões, isso é muito importante. Então imagine que toda segunda-feira, no primeiro horário ali dos seus estudos, você vai estudar a gramática. Um exemplo, tá? Você vai estudar gramática. Só que antes de você estudar a gramática, o conteúdo que você se programou para estudar naquele dia, você vai rever ali, em questão de 10 a 20 minutos, você vai rever o que você estudou na última aula de gramática. E aí, depois que você fez a sua revisão, pode ser por mapas mentais, pode ser por exercícios mesmo, qualquer tipo de revisão que você goste de fazer, depois desses 20 minutos de revisão, aí sim você entra para estudar o conteúdo novo daquela disciplina. Então, aí depois que você revisou, estudou o conteúdo novo, aí sim você pode, por exemplo, por dia fazer 1 ou 2 exercícios, isso é muito legal. Ou então você deixa para fazer exercícios em um dia específico, você pega, por exemplo, o meio da semana ou o fim da semana, faça exercícios daquilo que você já estudou durante aquela semana. Então, se você vai fazer o Enem, pega ali as provas antigas do Enem e vai resolvendo, fazendo esses simulados, porque os conteúdos que você está estudando vai internalizando e aí você vai ajudando o seu cérebro a funcionar melhor em questão de repescar, né, algumas informações que você já absorveu ali durante seus estudos. Um ponto muito importante dedicado aqui, não adianta você estudar 300 horas por dia durante uma semana e passar mais 500 e passar mais 2 semanas sem estudar, sem pegar nenhuma anotação. Então vale muito mais você estudar um pouco por dia, por exemplo, 1 hora por dia, todos os dias, de segunda a sexta, por exemplo, se for o caso, do que você estudar 5 horas por dia durante 3 dias e passar 2 semanas sem estudar. Compensa mais então você estudar pouco, mas todos os dias, tá? Coloque isso como uma obrigação sua mesmo, os estudos como um compromisso com você mesmo, porque 1% é melhor do que nada. Então, se você estuda um pouquinho por dia, vai fazer muita diferença lá na frente dos seus estudos, eu tenho certeza disso. Agora, uma coisa muito importante também, tá, dedicado, é muito importante que você faça pausas durante os seus estudos. Isso tudo que eu estou falando entra na organização dos seus estudos. Faça pausas durante os seus estudos. Então, se você estudou 1 hora e vai estudar mais uma, no meio dessa primeira hora, faça uma pausa, vai olhar a janela, vai fazer alguma coisa. Eu falo para ir olhar a janela porque quando você está estudando, você vai fazer uma pausa. Geralmente, seu cérebro já tá cansado, você já tá mais, querendo dormir, já tá cansado realmente. E aí, se você, nessa pausa de 5 minutos, por exemplo, você pega o seu celular para ver rede social, você não vai estar descansando a sua cabeça para estudar mais um pouco. Você vai estar colocando mais informações na sua cabeça, vai pesar ainda mais o seu cérebro. Então eu não recomendo que durante a sua pausa você pegue o celular ou faça outra atividade. Eu recomendo que você realmente pare, nem que seja ali para fechar os olhos assim e respirar uns 5 minutinhos. Por isso que eu falo, vai na janela, dá uma olhada na paisagem e volta, porque você vai ter certeza, eu já fiz isso, eu faço isso. E quando eu volto com a cabeça mais fresca, com mais espaço aí para estudar mais conteúdo. Dedicado, não se esqueça, hein, de se inscrever aqui no meu canal, deixa seu like aí no vídeo porque isso me ajuda muito, muito mesmo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito sentido pra você e nós nos vemos no próximo vídeo, tá certo? Até lá!